Sou daquelas, né? O Celso já me conhece. Você fala um trecho, eu já lembro de uma outra coisa. Já que você falou em ações de tecnologia, lembrei de uma outra questão. Não estava aqui na pauta para a gente falar, mas acho que é impertinente, né? Até abri aqui, estava lendo no final de semana. O Biden, ele está com a intenção aí planeja ampliar as restrições às remessas dos Estados Unidos dos semicondutores para inteligência artificial e ferramentas de fabricação de chips para a China, né? Numa tentativa ali de, né, atingir a China com mais restrições amplas nas exportações dos chips para lá, né? Eles não trouxe ali uma informação da própria Reuters, aqui da agência de notícias Reuters. Aí eu lembrei em relação às empresas de tecnologia, essas questões, né, geopolíticas principalmente, a gente viu muito nos últimos meses, depois da visita, né, de Nancy Pelosi a Taiwan, na verdade, que desagradou, aí a China veio com algumas sanções, agora o Biden aí tentando atingir a China com essas restrições, colocando aí, dificultando, né, essas remessas dos chips para lá. O que a gente pode esperar exatamente, né, Celso, em relação dos impactos disso, dessas questões geopolíticas? Porque as empresas de tecnologias, elas utilizam muito, né, principalmente tanto da China quanto dos Estados Unidos, existe uma troca comercial aí muito importante para os semicondutores. Quais os riscos, né, exatamente que a gente pode acabar tendo? Isso é muito importante. Se a gente voltar um pouco no tempo, o que a gente viu foi uma atividade mais globalista, ou seja, vamos abrir os mercados, vamos deixar os mercados, tudo isso. E aí os problemas que foram ocasionados com a pandemia e com a guerra, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que a gente viu? A dependência do gás russo por parte de boa parte da Europa, e aí Alemanha e Itália são os mais dependentes, junto com França, né? Uma inflação extremamente elevada, porque muitos países falaram, não, vamos ter energia limpa, não vamos consumir mais fóssil, petróleo. Peraí, mas tem que combinar com os russos, né? E aí não foi combinado, e eles ali geram esse problema de preços de energia por conta das sanções econômicas. Então os países voltaram para lá, peraí, eu preciso produzir isso em casa. Risco desse problema, maiores custos. Essa é a grande verdade, né? Os países estavam buscando aonde você pode produzir mais barato, e muita coisa já saiu da China, tá? Vai para outros países ali. Você tem Vietnã produzindo com preços mais baratos, a própria Taiwan, dependência de semicondutores, e que as pessoas começaram a ver, o tal do globalismo, ele acaba não funcionando em alguns momentos, porque você tem um risco ali geopolítico, como você citou, em Taiwan, semicondutores, a dependência por parte disso muito elevada. O preço, a gente vai ver preços até de automóveis subiram por conta de semicondutores, tem falta de automóveis. Você citou no início, né, que tinha produção de automóveis, estoques, mas é porque o consumo, a venda de automóveis está subindo bastante no Brasil e no mundo. Faltam-se peças, eu estou sofrendo por conta disso. Eu estou com o carro parado desde 7 de julho. Não tem produção no Brasil, não tem produção no Japão, não tenho previsão de entrega do carro. Então, assim, chega a ser absurdo pensar isso. Talvez não venha esse ano, e aconteceu no início, né, do primeiro semestre. Então, isso está gerando um problema, e os países estão começando a pensar, eu não posso mais depender de um país ou de um problema geopolítico, vou ter que produzir isso aqui. O que vai gerar é aumento de custos, mas por outro lado, também, eu vejo isso pelo lado positivo, aquilo que você falou no início, né, que é o nosso bate-papo, eu sempre tento trazer um copo meio cheio e não enxergar o copo vazio, é que os países precisam ter a produtividade, melhorar a produtividade, gerar esse efeito, sim. É o caso daqui do Brasil. Houve uma desindustrialização. A gente precisa melhorar isso. Então, o grande risco, aumento de preços que vieram para ficar.Essa é a grande verdade, por conta desse receio em produzir em alguns países, por conta do risco geopolítico, e aí você traz internamente para isso. Acho que o Biden está fazendo o receio de faltar esse tipo de produto. Então, vou produzir aqui e vou evitar a exportação. Então, esquece o globalismo que foi feito antes, vou voltar para o interno e me preocupar com a minha economia sem me preocupar com o meu vizinho aqui do lado, né?